Imagine que hoje te dão a tarefa de organizar o banco de dados maior e mais complexo de todo o seu país, mas tiram de você o computador, a internet e até a eletricidade. Só te dão penas de ave, milhares de pedaços de pergaminhos soltos e um prazo impossível. Hoje você pega seu celular e procura o significado de qualquer palavra em 2 segundos. Mas há séculos, capturar todo um idioma do zero não foi apenas um exercício de escrita, foi um verdadeiro pesadelo logístico. Foi um dos projetos de gestão de informação mais monumentais, caóticos e desesperadores da história humana. Hoje vamos revelar os métodos por trás de como foram construídos os primeiros dicionários do espanhol. Os primeiros dicionários do espanhol não nasceram como livros organizados por volumes e perfeitamente encadernados, semelhantes aos que hoje consultamos em qualquer biblioteca ou vemos em uma tela ou em uma edição acadêmica. Sua origem foi muito mais artesanal do que você pode imaginar. Para entender essa origem, precisamos viajar até a formação inicial do idioma castelhano em plena Idade Média. Antes de existir um dicionário propriamente dito no contexto moderno, as palavras começaram a ser registradas como glosas, que eram pequenas notas colocadas à margem ou entre as linhas dos manuscritos, escritos em latim para esclarecer termos difíceis de uma língua que já começava a ser abandonada e substituída pelo novo dialeto proto-românico hispânico. Vale esclarecer que essas anotações eram feitas sim na própria língua dos falantes locais. A própria Real Academia Espanhola define a glosa dessa maneira, e a Real Academia da História lembra que no Códice das Glosas Emilianenses foram precisamente essas anotações marginais e interlineares que revelaram uma das que poderiam ser as formas mais antigas do romance hispânico. Embora isso seja amplamente debatido, já que alguns linguistas afirmam que, na verdade, se trata de um proto-dialeto aragonês. Enquanto isso, no mosteiro de Silos, em Castela e Leão, acontecia algo muito particular na escrita: a substituição palavra por palavra de textos em latim. O monge via um termo latino complexo e escrevia seu equivalente direto em romance ibérico. Por exemplo, o que em latim foi escrito como igna ignorantibus, em romance foi destacado como non sapientes, ou seja, aqueles que não sabem ou ignorantes. Outro exemplo é a tradução do latim statim para o romance luego, para significar imediatamente, ou do latim in labina para o romance em fungo, que significa no barro ou lama. Dessa forma, as glosas emilianenses sicilenses não eram dicionários formais, mas constituem o primeiro registro físico de equivalências léxicas. Quando a imprensa abriu a possibilidade de fixar repertórios mais amplos, esse registro deixou de ser feito apenas nas margens dos códices e passou a tomar a forma de obras organizadas. Um dos marcos mais antigos foi o Vocabulário Universal em latim e em romance de Afonso de Palência, impresso em Sevilha em 1490. A tradição acadêmica o reconhece como uma das primeiras contribuições para a lexicografia espanhola, e os estudos especializados mostram que ele estava disposto em 2 colunas: à esquerda, o texto em latim, e à direita, sua tradução para o castelhano. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Pouco depois, Antônio de Nebrija deu um passo fundamental nesse processo. Segundo a Real Academia Espanhola e a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, seu dicionário latim-espanhol foi publicado em 1492 e o Dicionário Espanhol-Latim, entre 1494 e 1492, 295.
Os especialistas consideram essas obras como o ponto de partida da lexicografia bilíngue moderna do espanhol. Além disso, os estudos sobre o vocabulário do romance em latim mostram que seu principal propósito era facilitar a tradução do romance para o latim, especialmente em contextos escolares e cultos. Por essa razão, muitas palavras ainda não apareciam acompanhadas de definições amplas, mas sim de sua equivalência na outra língua. Da mesma forma, as informações gramaticais costumavam ser representadas de forma parcial ou implícita, já que se presumia que o leitor dominava a gramática latina. Consequentemente, o dicionário de Nebrija ainda não era pensado como um repertório completo do castelhano para qualquer leitor, mas sim como uma ferramenta prática para mediar entre duas línguas. O grande salto para um registro do espanhol a partir de dentro veio com Sebastián de Covarrubias e seu Tesouro da Língua Castelhana ou Espanhola, publicado em 1611. Arraiz o apresenta como um dos grandes marcos anteriores ao dicionário acadêmico, e alguns linguistas destacam que foi o primeiro dicionário monolíngue do espanhol. Mas sua forma de registrar as palavras ainda conservava muito, incluindo o pensamento humanista da época. Covarrubias trabalhava com uma finalidade fundamentalmente etimológica. Definia palavras, acrescentava observações sobre seu uso, recolhia provérbios e expressões idiomáticas e misturava o linguístico com o histórico, o mitológico e o enciclopédico. O resultado foi um dicionário vivo e híbrido, onde registrar uma palavra equivalia também a contar a história cultural que a cercava. Covarrubias conseguiu essa façanha sozinho. Segundo os estudos filológicos do século de ouro, seu método de registro foi revolucionário, mas fisicamente exaustivo, através do uso sistemático de fichas soltas ou tiras de papel. Covarrubias lia textos e, quando encontrava uma palavra digna de estudo, anotava-a em seu pedaço de papel junto com sua etimologia. Depois, ele se deparava com o caos de organizar esses milhares de papéis em ordem alfabética. O esforço de registrar tudo à mão foi tão esmagador que, ao se aproximar das últimas letras do alfabeto, Covarrubias temeu morrer de velho antes de ver a obra impressa. Por isso, se você revisar o Tesouro, vai notar que os artigos das letras A ou C são ensaios extensos e detalhados, enquanto os das últimas letras são breves e apressados. Já no século XVIII, a Real Academia Espanhola transformou esse trabalho disperso em uma empreitada organizada. Seu Dicionário de Autoridades, publicado entre 1726 e 1739, foi definido desde o início como uma obra destinada a explicar o verdadeiro sentido das palavras, sua natureza e qualidade, com as frases ou modos de falar, os provérbios ou ditados. A novidade era que as palavras já não eram registradas apenas por intuição erudita, mas sim com um método coletivo, um plano ou conjunto de regras, e com respaldo textual retirado de autores prestigiados, as chamadas autoridades. O sistema de processamento de dados era o seguinte: primeiro, os acadêmicos dividiam entre si a leitura das melhores obras da literatura espanhola. Depois, ao ler, se identificassem um uso representativo de uma palavra, escreviam à mão, em uma tira de papel padronizada, a palavra, sua definição e, crucialmente, a citação exata do livro, que demonstrava seu uso legítimo. Finalmente, milhares desses papéis eram colocados em imensos móveis de madeira com gavetas, organizados estritamente em ordem alfabética. Esse arquivo geral, que começou a ser alimentado no século XVIII com pena e tinteiro, tornou-se o grande banco de dados físico do nosso idioma. Os acadêmicos retiravam as fichas das gavetas e debatiam seu conteúdo nas sessões antes de aprovar o que iria para a gráfica. Dessa forma, o registro das palavras espanholas passou da glosa à margem medieval ao repertório impresso
e daí ao dicionário acadêmico sustentado em regras, citações e revisão contínua. E você sabia dessa história dos dicionários da língua castelhana? Você é daqueles que ainda usam um dicionário impresso ou está imerso no mundo digital? Deixe sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Também te convido a ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve.